E hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, um react, né? Geralmente quando eu faço react eu faço lá na casa do T'Challa, mas acontece que aconteceu um problema. E aí o que acontece? Hoje eu estou fazendo diferente, estou fazendo aqui, tudo mais, depois eu mando para ele edita e bota. Eu gosto de fazer as coisas com o T'Challa, mas às vezes acontece imprevisto, né? Tanto é que o vídeo que eu estou postando hoje, eu gostaria de ter postado no dia 15, que é o dia da proclamação da República. E quem me conhece sabe que, embora eu seja de uma banda republicana, eu sou monarquista. Então hoje eu vou estar reagindo a um vídeo, né, rapidamente ao assunto, que fala justamente acerca da proclamação da República, entendeu? Que foi um golpe de Estado que aconteceu nesse país, que foi a pior coisa que já aconteceu nessa nação. Então, como o vídeo tem assim uns 8, 9 minutos, eu já vou colocar ele diretamente para não ficar um vídeo longo. Então, se inscrever no canal, comentar, curtir se você gostar, compartilhar com os amigos. É importante você ter uma noção assim, um pouco do que acontece na história do Brasil e tudo mais daquilo que não te conto em sala de aula. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui do Brasil Paralelo. Começou. Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos e cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo. Tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população, a única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca, junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. O Dom Pedro II, a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formaram um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então
a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença do Conselho de Ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, não é nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disse, esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens por mulher. Essa é a realidade. Não é que ele se machista não, mas sempre coloca mais mulher, tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, coisas. onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Caso a gente atinja essa meta, estaremos sorteando 100 assinaturas do Brasil Paralelo e os posters da série do Congresso. E caso tenha gostado do trecho, não deixe de fazer sua assinatura. Uma pequena propaganda. Você terá acesso a essa entrevista completa e a todo o acervo do Brasil Paralelo. Além de expandir a sua consciência e aprender diretamente com os nossos professores, você estará financiando o nosso projeto. Somos uma empresa que vivemos e dependemos da venda de assinaturas. Sem isso, não é possível produzir as séries gratuitas. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer participar do Brasil Paralelo de maneira ativa, adquira sua assinatura, seja membro e tenha acesso ao núcleo de formação com aulas a vivo. Contamos com seu apoio. Obrigada. De nada.
Bem, esse é o início dessa república de merda que a gente vive, né? Um golpe de Estado que, cara, entendeu? E pensar que uma das motivações foi uma mulher, cara, que motivou o Teodoro Iscariotes a continuar com esse golpe, né? E demorou 100 anos. Cara, eu tinha uns 10 anos quando eu vi esse plebiscito, né? Ah, vocês querem república ou monarquia, né? E o engraçado é que ninguém entendia direito aquilo. Muita gente não entendia direito, os príncipes não podiam participar, né? E a única coisa que eu me fazia assistir era os bonequinhos que colocava lá, que era a coisa mais engraçadinha que tinha lá, né? Ou seja, quando uma criança, né, na época. E infelizmente existe uma coisa, cara, que quando te ensina em sala de aula, né, eles não. O seu professor esquerdista, ele não faz questão de colocar os menores detalhes. Por quê? Porque se em sala de aula, se nas faculdades ensinasse realmente o que foi a monarquia, com certeza o movimento monárquico ia aumentar, muitas pessoas que estão insatisfeitas com a república iam se voltar para a monarquia. E, bem, eu não tenho muito a comentar, o vídeo está aí, eu vou deixar na descrição não só esse trecho, mas também o trecho completo do segundo reinado, para você ver como foi realmente o Brasil na época do Império. Se inscreva lá no canal Brasil Paralelo, você que não conhece, que está me vendo pela primeira vez. Aproveite e se inscreva aqui no canal também, ajuda o canal a crescer. E na boa, cara, eu fiz um vídeo ontem perguntando o que nós estamos comemorando, né? A gente não está comemorando nada, cara, entendeu? Essa república não deu certo em nenhum momento, cara. O próprio vídeo aqui começou mostrando que enquanto os demais países, enquanto eram repúblicas, o Brasil era um império forte, cara. Aliás, é esse o motivo pela qual as demais colônias espanholas não se dividiram em pequenas repúblicas, enquanto que o Brasil continuou esse país grande, velho. O que nos unia era o império, cara. Cara, não tem muito o que falar, cara. Entra lá no canal, se inscreve, assiste o vídeo todo, o documentário todo que eu estou postando aqui embaixo. E muito obrigado se você me acompanhou. Um react mais sério, mais voltado para o conhecimento. Se inscreve, compartilhe com seus amigos, ajuda o canal aqui a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Até e Ave Império.